passageiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabiana Dropa. E eu, a Raíssa Cruz. E estamos na segunda temporada do Embarque Nessa podcast. Antes de trazermos o nosso convidado, eu tenho alguns recadinhos importantes para vocês. Primeiro, inscreva-se em nosso canal, deixe o comentário, deixe seu like, compartilhe para o YouTube entender que nós somos um conteúdo relevante. Segundo recadinho, segue a gente no Instagram, Embarque Nessa podcast, ou se você prefere somente ouvir, segue a gente ou procure a gente no Spotify, no Deezer também por Embarque Nessa podcast. É isso aí, muito conteúdo para vocês. Essa temporada, como a gente falou, promete, né? Vocês já devem estar acompanhando aí alguns episódios que já aconteceram e ainda vem muito mais. Exatamente. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre a vida noturna na garagem. E você sabe que o nosso podcast fala sobre mobilidade urbana e pensando no ônibus coletivo, você deve ter as mesmas perguntas que eu. Como eles chegam nas ruas? Precisa de uma manutenção diária? Quais são os passos para o ônibus sair da garagem cedo e transportar milhares de pessoas aqui em Aracaju e na região metropolitana? E por isso, a gente pediu novamente para o Sr. Anderson vir aqui falar sobre esse tema. Antes de chamá-lo de novo, vamos falar um pouquinho. Ele é mineiro de Coronel Fabriciano, mas é sergipano de coração, como ele fala. Engenheiro mecânico que atua há mais de 25 anos com frotas de ônibus urbanos e rodoviários, caminhões, máquinas em geral. Foi torneiro mecânico e supervisor de manutenção na Águia Branca Urbana em Ipatinga, Minas Gerais. E coordenou equipes na manutenção da aviação Salutares no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Bahia e hoje atua em Aracaju. Currículo, hein, Anderson? Pouquinho andado. 25 anos andando aí, né, nesse setor de transporte. Brasil afora, e a gente conhecendo as empresas, vários tipos, cada uma com a sua especialidade, mas no fundo todas com o objetivo, né, de transportar pessoas, de fazer o melhor para a mobilidade urbana. Legal. E o Anderson agora como engenheiro mecânico, mas ele é gerente de manutenção na aviação Atalaia. E assim, não tem alguém mais precioso que possa falar da vida noturna de uma garagem de ônibus, senão um gerente de manutenção, né, Anderson? Que história você tem para contar. Tem bastante. Então, seja muito bem-vindo de novo. Eu agradeço o convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês. E começa já falando pra gente. Eu queria que a gente fizesse diferente. Eu queria saber do Anderson uma curiosidade. Uma coisa que as pessoas nem imaginam que acontece aí na madrugada. Que ninguém não tem ideia, que eu sei de conhecimento, que a madrugada às vezes tem muito mais gente, né, atuando na empresa do que durante o dia. Mas fala aí, Anderson, conta as histórias pra gente. Na verdade, começa quando termina. Quando termina a jornada do motorista, ele chega com o ônibus na garagem, que aí começa também toda a movimentação e preparação para a próxima saída do ônibus. Até porque o tempo de preparação é muito curto. Os veículos chegam por volta depois das 19 horas, 20, 22 e 3 horas da manhã tem que estar pronto para a nova jornada. Então a primeira coisa que acontece quando o ônibus chega é feita uma vistoria nele por completo, é recepcionado o motorista, se o motorista encontrou algum problema que mereça o veículo ser levado para manutenção, ser corrigido antes da próxima viagem, para a gente garantir que a próxima viagem também vai ser feita, né, com segurança e na totalidade para os nossos usuários. Feito isso, feita essa vistoria, quando há uma anomalia, alguma coisa, é comunicado direto para a manutenção. O veículo passa para o abastecimento. Todos os dias o veículo é abastecido, né? Como nós já comentamos aqui anteriormente, é uma parte muito importante, porque além do abastecimento, além da questão da economia, é a hora que você vai ver quanto que o veículo gastou. E aí isso aí envolve o motorista que tem que ser bem treinado para poder fazer uma boa operação, economizar. Envolve o veículo que não pode estar poluindo, né? E está em condições mesmo, né, de próprias, mecânicas, né? Tudo isso. Até o recebimento do diesel para garantir que recebeu o combustível de qualidade. E aí ele é feito todo esse processo de abastecimento, é anotado a quilometragem, quantidade de veículos, quantidade de combustível
o veículo consumiu, para que seja feito um controle. Aí o veículo vai ser lavado por fora. Então já temos o abastecedor, já temos o vistoriador, aí vai vir os manobristas. São motoristas, né, que estão se preparando para um dia estarem nas ruas carregando os usuários. Eles começam na garagem. Tem toda uma preparação lá dentro, até que a gente tenha toda a segurança que ele possa dirigir com perfeição na rua. Né, a gente tem que garantir isso. Aí ele vai pegar o carro, vai passar pela máquina, fazer uma lavagem externa. Todos os carros são lavados por fora todo dia. Tá? A gente procura fazer o máximo possível de economia de água, né, reuso, o que der para a gente fazer para poder economizar e ajudar também o meio ambiente nesse sentido. Feito a limpeza externa, o veículo, se houver algum problema, vai para a manutenção, se não, vai para o pátio. E no pátio vai entrar uma outra equipe, que é a equipe da limpeza interna. Entendeu? Faz toda a limpeza, varre o carro todo por dentro, passa pano nos balaústres, é utilizado, às vezes, produto para poder garantir a segurança do novo usuário no dia seguinte, com a limpeza, limpa os bancos, o posto do motorista, para que ele possa chegar e ter o prazer de estar dirigindo num carro limpo. Entra também a equipe que a gente chama do controle, que vai pegar o disco de tacógrafo do motorista, que vai ser lido, verifica se o motorista excedeu alguma parte, a velocidade. Só para explicar para o pessoal, é ali o equipamento que vai meio que fiscalizar, né? Aquela operação no dia. Exatamente. Ele é fiscalizado. Nós temos um sistema de telemetria, que é em tempo real. Em tempo real, ou seja, se o motorista fez alguma coisa, passou de uma velocidade, alguma coisa, automaticamente a equipe de controle já recebe, esse motorista já vai ser tratado, orientado para que não possa fazer isso novamente. E fora isso, fica um registro, como se fosse uma caixa preta do ônibus. Né? O avião tem a caixa preta, o ônibus tem caminhões tem disco de tacógrafo. E fica registrado ali o quanto que ele andou, a velocidade que ele teve em cada trecho, que a gente possa ter todo o controle que está fazendo uma operação com segurança. E outra equipe também é a equipe de monitoramento. Os ônibus têm as câmeras, onde é verificado o que aconteceu durante o dia, se o motorista dirigiu corretamente, né, como que foi por dentro do veículo, os passageiros, e é verificado também essas imagens, se houver alguma irregularidade, também será tratada. Essa irregularidade, se são com os operadores, vocês tratam ali, e quando se trata com usuários, como que é esse encaminhamento da empresa? Porque assim, o usuário pula a catraca. O usuário tem esse registro também, tem esse tipo de registro. Tá. Ou são coisas diferentes? Tudo é mapeado, né, Anderson? Infelizmente acontece isso aí, por exemplo, se houve uma evasão, alguma coisa, é mapeado, é verificado o local que mais tem essa evasão, até para que a gente possa tentar tomar iniciativas que evitem essa evasão de receita, para evitar que outros acabem pagando por essa evasão. Né, que alguém acaba pagando. Então pode sobrar para as outras pessoas que não estão fazendo essa prática. E também isso inibe, esse monitoramento, inibe assaltos, né? Então tem toda uma situação, inibe assédio, né? Porque a pessoa sabendo que está sendo filmada, ela não vai, né, se arriscar a cometer um ilícito. Então imagina, o ônibus chega na garagem e as pessoas ficam imaginando, deve ser, vai ficar guardando em repouso, né? Algumas vão pensar, limpa nada, não, tipo, né? Não chegou, faz, não olha nada, já saiu. E não é. Então, há esse fluxo. Eu costumo brincar que parece que garagem de ônibus, eu já tive uma oportunidade de estar na madrugada, já teve também. E parecem umas formiguinhas. Porque o veículo chega e vai aquela ruma de gente, cada um na sua área, já sabendo o que vai fazer, pega o ônibus, o outro já vai pegar uma peça, o outro já vai cuidar de outros fatores, como você falou, né? De uma imagem, um controle, enfim. Isso é muito legal. Parece que tá de verdade, como é o tema do nosso programa. A vida tá acontecendo ali. Porque de dia fica mais uma questão administrativa. Sim. E uma manutenção preventiva. Sim. Mas o restante, toda a movimentação é feita à noite. Sim. Então, por exemplo, aqueles ônibus que tiveram alguma anomalia, que tiveram alguma reclamação, que houve necessidade de ir para manutenção, aí que vai começar o trabalho. Ou então alguma avaria que teve, algum acidente que teve durante o dia,
o ônibus vai para a manutenção, vai ser reparado, vai ser trocado as peças, entendeu? Vai ser inspecionado, a gente tem todo um programa de inspeção dos veículos durante a noite para garantir que preventivamente a gente consiga pegar alguma coisa antes que falhe. Né? Então é verificado o freio, é verificado o sistema dos pneus, é calibrado os pneus, né? Porque o pneu mal calibrado também, além de dificultar a locomoção do veículo, poluir, fazer com que ele polua mais, ainda vai fazer com que ele gaste mais combustível também. Verdade. Entendeu? E aí, Anderson, esse pessoal que estava operando durante o dia é o momento que descansa, né? Os motoristas têm os seus turnos, é o momento que descansa. E os profissionais que estão ali sendo colocados na vida noturna, é o momento deles. Então, você já tem um fluxo grande de profissionais que só trabalham na madrugada, que já tem uma vida habituada a servir na madrugada. Tem alguns que nem querem trabalhar de dia. É mesmo? Não se adaptam de dia. Já temos alguns colegas que nós pedimos para que pudesse vir de dia, falaram, eu prefiro ficar à noite, que já estou acostumado, já tem 20 anos. Silenciosa? Eu acho a noite. Bom, aqui. Pra ele Não. ali não. Não, no nosso Silêncio caso, não deve ter. Porque é justamente a hora que está movimentando. O ônibus fazendo barulho, motor, aceleração, A oficina ganha uma vida muito maior durante a noite, porque entra e sai carros com muito maior frequência. Você tem ideia, uma manutenção preventiva de dia demora 8 a 9 horas. Então o carro fica parado numa vala de 8 a 9 horas. Uma inspeção faz 9 inspeções na mesma vala durante a noite. Então entra e sai 9 carros daquela mesma vala, fora as outras, né? É trocar uma mola que está trincada, é trocar óleo programação do óleo do veículo, motor, caixa, diferencial. Tem todo um controle também. E essas peças, Anderson? Eu sei que tem garagens, eu não recordo se acontece o mesmo na aviação Atalaia, mas tem garagens que eles até já fazem armazenamento de algumas peças para fazer aquela manutenção já hábil ali. Como é que lida com isso? Sim, é outro grande desafio, a questão do almoxarifado. Isso. Entendeu? A gente tem que ter uma quantidade de peças que não pode ser muito grande, porque o almoxarifado é um ativo parado. Sim. Né? Se a empresa investe muito em peças, então ela é dinheiro parado que está ali, poderia estar investindo em outras coisas, pagando outras contas. Por outro lado, se não investir a quantidade suficiente, não vai ter a peça para ser trocada à noite. Na emergência. A gente não tem loja com 24 horas de autopeças, né? É verdade. Tá? Então não tem como. Então a gente tem que ter esse controle. As peças que, quando é identificado que precisa ser trocadas, o mecânico, o lanterneiro, o eletricista vai até o almoxarifado. Aí tem todo um controle de estoque máximo, estoque mínimo. Quando aquela peça, se seja 10 peças que eu tenho em estoque, meu estoque mínimo é 3. Então quando chega em 3, já gera um alerta para repor até os 10, para que não falte da próxima, né, para que não falte a peça. E aí o veículo possa ser consertado durante a noite e sair para operar novamente. Legal. Então quando ele sai 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, ele já sofreu muitas ações ali, muita condição, que às vezes a gente não pensa, a gente está dormindo tranquilo, quando ele chega ali, o motorista que vai chegar à noite, né, de madrugada, para poder pegar o ônibus, ele já quer pegar o ônibus, já tem que pegar ele em perfeitas condições. Inclusive é outra situação, existe um ônibus que sai de madrugada, pegando os motoristas também, que vão trabalhar durante a madrugada. Existe isso também, né? Existe uma linha, até porque um horário noturno. Tem o corujão, vai atender em horários específicos. Aí vem a linha aí noturna para recolher os motoristas. Para poder pegar os próprios motoristas terem condições de chegar na garagem nesse horário. Né? Porque muitas vezes eles usam o ônibus, né? Uhum. É o meio de transporte deles também. E aí sim, aí começa. E na saída, também não acaba por aí não. E na hora que está tudo pronto, na hora que vai sair, o motorista ele faz uma verificação do veículo para ver se está de acordo. O pessoal da operação faz uma verificação na limpeza, para ver se a equipe de limpeza trabalhou de acordo. Tipo um checklist de checklist, saída. Exato, para ver se a gente está entregando para a população um veículo em condições de uso. Né? E é verificado todos os dias também, né, no nosso caso, se a plataforma elevatória
está funcionando, seja o elevador, Sim. né? Está funcionando para que a gente dê condições, caso um cadeirante necessitar, alguma pessoa com dificuldade Agora, de locomoção. ainda assim, é uma coisa até que me surpreende, porque existem veículos que saem, aí quando chega 2 horas depois, 3 horas depois de operação, aquele veículo já vai sinalizar alguma coisa aí pro SOS de vocês, né? Porque teve algum problema. E aí eu imagino que isso volta para a vida noturna também, porque vai ser checado ali o que foi que aconteceu, né? Isso. Fala aí, Anderson, pra gente. Tá. Ou seja, se existe 2 coisas que é inimigo do equipamentos mecânicos, são poeira e vibração. Vibração. E as 2 coisas nós temos no ônibus, né? Sim. As 2 coisas nós temos nos ônibus. E aí pode acontecer, e acontece, às vezes um veículo falhar uma partida, um elevador travar por causa de poeira que pegou, passou num buraco, alguma peça soltou, entendeu? Quando isso acontece, né, a gente divide isso em 2 partes. Se acontecer uma falha, vamos supor, uma porta deu defeito, ela não fecha. Se é possível o ônibus voltar para a garagem vazio, né, para que a gente possa consertar durante o dia. A gente chama isso de retorno. Porém, quando acontece uma partida que não está falhando, não consegue funcionar o ônibus, aí tem que ir alguém da equipe até o local e fazer ele funcionar. A gente chama isso de SOS. Tá? Quando isso acontece, é feita a primeira coisa que a gente tem que fazer é corrigir o problema, né, para poder o mais rápido possível o ônibus possa voltar para a operação. E aí começa a equipe de programação e controle de manutenção trabalhar. Quando foi a última vez que foi feito o serviço desse carro? Quem fez? Fazer uma análise de causa e efeito. Por que falhou? Recorrente, por exemplo? Isso, é recorrente. Foi falha humana? Foi falha do material? Né? Foi falha da máquina? A gente usa as ferramentas de qualidade. E é possível, né? Porque às vezes tem Sim. carros novos, inclusive Sim. veículos novos, ônibus ou carros, né? Sim. Que voltam até para uma garantia de fábrica, De fábrica. que apresentam o erro. Imagine um veículo que está já em operação. Operação há alguns anos, né? Sim. O pessoal até brinca, né? O bebê também adoece, né? Sim. Então, o ônibus novo também costuma ter algumas falhas. Quando é nesse sentido, a gente aciona a garantia das fábricas, né, para atender a gente. E a gente vai criando um histórico que faz com que a gente consiga ter uma previsão de quando trocar as peças. Por isso que, às vezes, o número de falhas, pelo número de viagens, não é tão grande. Sim. Entendeu? Isso é Não muito tão legal. Agora, Anderson, falando de forma até mais informal, menos técnica, né? Que você já deu um panorama aí pra gente. Esse convívio, imagine, com um grupo aí, né? Colegas de trabalho que estão ali. Eu não sei como é a sua rotina, porque você, gestor, deve estar de dia, às vezes da madrugada, deve ser uma mistura aí, não fica ali junto com eles o tempo inteiro. Mas vivenciar isso, saber como eles convivem ali, quem sabe é o momento do cafezinho, né? E o pão, porque tá todo mundo junto ali na madrugada, enquanto a cidade está em silêncio. Não, é interessante porque o pessoal gera uma amizade muito grande entre a equipe. Entendeu? Hoje, né, principalmente posso dizer que tem uma equipe noturna muito bem engajada, bem entrosada, até de vez em quando estão de folga, batem aquela bolinha junto. Legal. Isso aí, então, porque a maior parte da vida deles, eles passam junto com a equipe. Chega em casa, muitas vezes, de manhã cedo, a esposa já foi para o trabalho, os filhos já foram para a escola, eles vão resolver alguma coisa, depois vão dormir. Aí, às vezes, os filhos chegam, eles estão dormindo. Então, o convívio é muito pequeno, né? Às vezes com a família. E com os colegas, não. Com os colegas é o tempo todo do trabalho. Então, tem sempre aquele convívio, às vezes aquela brincadeira entre eles, entendeu? Para poder a gente ter melhorar um pouquinho mais a qualidade de vida. Então, às vezes, quando eu vou fazer uma visita à noite para a garagem, eu percebo isso. Será que rola um plantão, assim, da sua parte? Ele é mais visita, né? Como gestor, ou que passa o dia. Nós temos hoje, no nosso caso, um supervisor noturno. Tá? Eu brinco com ele, que ele é o dono da garagem à noite. A garagem à noite é dele. Ele faz um trabalho muito bem. E eu faço visita esporádica à garagem para a gente verificar os resultados, mostrar o que está acontecendo de novo na garagem, entendeu? Porque então quem mais está presente com a equipe no dia a dia
é, no caso, o nosso Sim. supervisor. Você ia dizer, quando eu faço a visita, o que você falou que costuma fazer? Não, eu estava falando que quando eu faço a visita, eu costumo ver esse entrosamento da equipe, Sim. entendeu? Eles mesmos contam com a gente, aí, normalmente, como não estou no dia a dia, é um momento também que eles gostam de estar conversando com a gente, mostrando o trabalho que estão fazendo, alguma novidade que eles inventaram, entendeu? É um ambiente legal, uma equipe muito boa. Legal. E várias histórias, né, Anderson? Sim. Eu fico imaginando que numa rotina já de transporte, falar de mobilidade urbana, cada um já tem uma opinião, né? Ser humano já vai ter cada uma opinião. Mobilidade urbana está aí posta para todos. Tanto para quem usa transporte público como quem não usa, que é na mesma mobilidade, né, que a gente se move. E aí eu fico imaginando esse pessoal chegando na garagem, sabendo das implicações daquele veículo ou não, né? Tipo, aquele veículo teve X implicações, aquele outro outra. E eles têm a vivência lá fora de cada bairro, cada rua, né? Para vir opinar e dar o palpite deles também sobre a linha, o ônibus para aquele local. Como é que vocês lidam com isso, Anderson? Às vezes eles mesmos estão indo embora para casa, veem uma falha no veículo, tiram fotografia, que hoje está muito fácil, todo mundo com celular, e enviam para a gente, carro tal está com esse defeito, vamos consertar. Então, eles são próprios também, trabalham como inspetores nesse sentido do próprio serviço, né? Demonstrando isso. E aí é lógico, a gente procura o mais rápido possível consertar, até mesmo para valorizar essa prática. Sim. Né? Porque quanto mais gente puder estar ajudando a gente, verificando o que precisa melhorar, nós vamos estar melhor cada vez mais, né? Exato. Um outro fator curioso que me veio agora à mente é a diferenciação, né? Parece que cada local, ele vai precisar que tenha um tipo de veículo que sobreviva, eu não vou dizer comporte, mas sobreviva para aquele local. Vamos supor, áreas que são mais próximas, né, do perfil rural, né, aquelas áreas mais povoadas, enfim, que não vai ter pavimentação igual às áreas centrais, né, de uma cidade. Como é que é isso, Anderson? Quem sabe a própria resposta, né, o feedback que vem ali dos resultados da manutenção, podem colaborar com essas decisões também? Pode, até porque não só pode, como colabora, né? Por exemplo, você falou uma área rural. Não adianta eu colocar um carro com motor traseiro, suspensão baixa, porque vai ser um lugar que ele vai ter muito contato com poeira, vai ter muito buraco, vai acabar encostando o fundo do carro na via. Então tem que colocar um carro com uma suspensão mais rígida, um carro mais alto nessa situação. Algumas empresas, não é o caso muito aqui de Aracaju, mas tem muitos lugares que tem muito morros, com ruas apertadas. Então não adianta você colocar um carro grande, colocar um micro-ônibus. Né? Então existe carros para cada tipo. Lugares que tem vias exclusivas com BRT, Sim. O carro tem que ter porta do lado esquerdo, dos dois lados, sim. 5 portas, né? Sim. Nosso caso aqui, nós temos alguns carros articulados, né, que devem andar em linhas com pavimentação mais uniforme. Né? Que ele vai fazer aquela sanfona, Sanfona né? não consegue virar muito ali. Virar muito. Ele tem uma restrição nesse sentido. Sim. Então, existe cada tipo de veículo adaptado a um tipo de operação. Às vezes até mesmo a própria questão da ocupação do veículo. Se eu tenho um lugar, uma linha que é mais... demanda maior número de pessoas, então eu vou colocar um carro maior. Porém, temos linhas que com baixa ocupação. Aí tem que colocar também um veículo com menor capacidade, veículo menor, que vai ser mais econômico nesse sentido. Entendi. Nossa, tem várias coisas que eu não fazia ideia. Não, muita coisa que o Anderson falando, a gente acaba acompanhando pela vivência do setor de transporte, acaba acompanhando. Mas queria muito que ele colocasse isso pra fora. As pessoas precisam saber disso, né? É fantástico. Esse bastidor, isso aí que é verdadeiro staff, né? Isso é que é um staff do show que acontece depois do transporte público. Porque atrás de todo artista sempre tem que ter alguém que preparou os bastidores, né? Exato. Então, as equipes de manutenção, as equipes de controle operacional são os bastidores, né, para que os nossos artistas, sejam os motoristas, deem um show
junto com o ônibus. Não, enquanto você fala, eu falo assim, nossa, ele é tipo um maestro. Tem que estar na sinfonia mesmo, né? Tem que E é estar sincrônico fantástico que isso o aí. maestro não toca instrumento e o que desceu menos aparece, né? Sim, mas é o que tá ali, né? Porque realmente, se cada formiguinha aí dessa, né, que eu falei, né, não tivesse já posicionada na sua área, colaborando ali, aquele veículo vai apresentar ali uma deficiência. Vai. Imagina, uma coisa mais simples, por exemplo, se alguém deixou de limpar um veículo corretamente, para começar, o usuário, na hora que chegar no trabalho, imagina, chegar e ir para o trabalho, pode sujar a sua vestimenta, né, pode sujar a mão. Por quê? Porque alguém deixou de fazer algo Sim. que parecia simples, mas Parecia não é. simples, mas não é. Agora imagina um mecânico que deixou de verificar um freio no ônibus, Não. né, deixou de verificar uma Sim, direção. Verdade. Né? Então, assim, a gente tem que confiar na equipe, né, e saber que eles vão fazer o trabalho perfeito ali. Sim. Né? Anderson, como a gente já tá chegando perto do fim, olha, eu tô vendo que a gente vai te chamar de novo, viu, desse jeito. Já virou de casa você aqui do Embarque Nessa. Pra aproveitar, já que a gente tá caminhando por fim, vamos embarcar agora no Anderson. Eu tô curiosa pra saber, esse know-how, esses 25 anos do Anderson, como é que se iniciou, né, essa carreira inclinada aí para o transporte público? De onde veio isso? Engraçado, eu comecei mesmo com indústria. Na verdade, eu comecei com transporte. Com 14 anos, eu fiz Senai na antiga Rede Ferroviária Federal. Olha. É lógico que já estou com uma certa idade, porque a Rede Ferroviária Federal acabou há muito tempo. Mas depois eu parti para a indústria. Trabalhei com a indústria siderúrgica, fui torneiro mecânico durante uns 12 anos. Tentei ser empresário, coloquei a empresa por conta própria, não deu certo. E aí foi a partir daí. Inclusive, trabalhei uns tempos como professor, né, fui voluntário no Caminhos da Escola. Quais eram as aulas que dava? Matemática e física. Olha bem só. própria da engenharia, gosta, né? De professor, você tem muita didática, assim, é uma delícia de ouvir. A parte da engenharia. Obrigado. E aí depois foi onde eu parti para a área de transporte. É curioso porque na época não existia, não era muito comum as redes sociais, até mesmo internet. Você colocava seu currículo e mandava para a caixa postal. Se alguém não souber, procura no Google o que é caixa postal. Eram caixinhas que ficavam no correio, para cada empresa tinha a sua. Eu lembro que mandei o currículo para uma empresa que só anunciou a caixa postal, né? Mandei, não sabia nem o que era. Aí quando essa empresa me chamou, era Aviação Águia Branca, lá em Ipatinga, você mandou um currículo aqui para Aviação Ipatinga? Eu falei, mandei? Faz tanto tempo. Eu não sabia, mandei para caixa postal, né? Sim. Foi onde eu entrei. Tive a grata oportunidade de aprender com um grande professor, que era o Luiz Mar Nogueira, que trabalhou lá durante muitos anos. E é onde eu entrei. E quando a gente entra nessa área de transporte, a gente apaixona. Né? Tive também um patrão, o seu Belarmino, lá em Campinas, que falava que quem trabalha em empresa de ônibus tem que ter diesel nas veias, né? Né? Então a gente entra para esse... motorizado. Isso é uma boa ilustração, né? Gostei. Diesel nas Tem que ter veias. diesel nas veias. Então a gente apaixona por esse ramo. É um ramo fantástico. Não pensava que era tão grande assim. Cada ônibus é uma indústria sobre rodas. Você tem tudo que tem na indústria, tem em cada ônibus. E tem pessoas, principalmente, que é onde que mais apaixona a gente. É verdade. Trabalhar com pessoas. Com o mesmo Pessoa. foco, né? Mesmo objetivo ali. E cada Legal. pessoa dentro de uma empresa, interessante, é a pessoa. Você sabe quem é o Luiz, quem é o João, quem é o Pedro. É diferente, talvez, das outras empresas, que você tem um mecânico, né? Você tem um motorista. Na empresa de ônibus, não. Na empresa de ônibus você tem a pessoa. Isso aí canta a gente. Legal, bacana. Uau! A gente ficou fã aqui da história, das vivências, da vida noturna, né? A vida noturna no transporte é bem diferente de como comentam vida noturna, né? O pessoal vê como o social, né? Como E uma o festa, né? É a festa, mas É. a vida noturna no transporte é a festa deles, né? Do social deles ali, trabalhando juntos. Muito bacana. E queria que você finalizasse. Tem alguma questão mais, Vi? Eu vou deixar ele já Fica à finalizar vontade. com o seu comentário aí dessa profissão que você mostra que você é apaixonado. Agradeço a oportunidade, né? Talvez que precisarem, puder falar, gostaria de estar sempre à disposição aqui. Vamos criar um Tá? O quadro. E tem que ser nessa pegada, Tá. né? Tecnologia não, é química, ciência, Sim. números.
manutenção, Diesel nas pronto, veias. diesel nas veias. E aí, agradeço e quem possa estar ouvindo a gente, que tem essa ciência de que pode pegar o transporte com tranquilidade, porque tem um batalhão de gente trabalhando por eles para que o ônibus possa sair da garagem com segurança, né, que ele merece. É isso aí. Obrigada, viu, Anderson? Obrigada. Eu que agradeço. Feliz. Vamos nos despedir? Vamos, a gente encerra mais um episódio e até o próximo. Até a próxima, Tchau. gente. Tchau.